Os senhores já estão determinados a criminalizar um movimento. Os senhores já estão determinados a criminalizar a reforma agrária. É isso que os senhores estão determinados. Olha, deixa eu falar aqui. Foi constrangedora a cena que nós vimos aqui agora. A mesa dos trabalhos induzindo os depoentes a sair do plenário. Justamente quando nós começávamos a fazer as perguntas e a inquirir os convidados, como foi colocado aqui. Constrangedor. Isso só tem uma palavra para resumir: medo. Medo da contradição que os depoentes iam cair e das mentiras que eles falaram sobre essa mesa, porque foram mentiras. A senhora Neucilene é presidente da Associação dos Produtores da Rota do Cavalo e o seu marido é vice-presidente. São dirigentes desse acampamento. É um acampamento, sim. São dirigentes desse acampamento e ficaram na direção depois que expulsaram o MST. Não existe mais o mercadinho do MST. Agora existe o comércio, a mercearia ou o bar da senhora Neucilene e do seu Ivan. Eles exploram um comércio lá, ganham dinheiro com isso. Outra mentira foi que ela disse que não se cobrava nenhuma taxa. Depois voltou atrás, disse, não, cobramos taxa sim. Começou a explicar por que era a taxa. A outra mentira que eles também contaram é que não tem nenhum processo judicial. O seu Ivan tem um processo judicial, sim. Está aqui o número do processo e ele foi condenado. Ele foi condenado em outubro de 22 pelo crime de ameaça com pena de 2 meses de detenção e multa por ter ameaçado João Alves da Silva com uma faca, um dos acampados. O processo está aqui no TJDF, eu tenho o número. E tem mais um processo contra ele e contra ela, que é o processo que foi feito por Wagner Souza Galvão, porque eles fizeram agressões contra a família do Wagner, contra a mulher e contra uma criança, um filho, de 11 anos. Então, eles são processados, sim. Ela disse que não tinha mais cadeados nem trancas no acampamento. Não é verdade. Aliás, o senhor Wagner foi agredido exatamente porque chegou mais tarde, na hora que já estavam fechados os portões, e abriu o cadeado para entrar. Por isso ele foi agredido. Então, essas mentiras não podem ficar sendo contadas aqui na CPI. E ainda mais com as acusações graves que foram feitas aqui. Acusações de que teve tortura, de que teve violência, de que teve destruição de casa. Isso tem que ser provado. Por isso que quem senta ali tem que falar com a verdade. E os parlamentares que estão aqui também têm que falar com a verdade. Não podem mentir, não podem fazer acusações levianas, porque isso não é coberto pela imunidade parlamentar, de nenhum jeito. Então, foi muito triste o que nós vimos aqui. Vocês quiseram tirar as testemunhas, que não são testemunhas, são os convidados, na hora em que nós iríamos fazer as perguntas e na hora que iam aparecer as contradições, porque os senhores querem apenas a versão dos senhores, os senhores não estão querendo investigar. Então, aqui tem um jogo, e é muito triste esse jogo, e um jogo que é agressivo, um jogo que não vai colaborar em nada para o Brasil. Eu disse aqui na outra vez que falei nessa CPI, nós temos quem exporta os grãos, que são importantes para o país, e nós temos quem produz alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. Hoje são 450 mil famílias que são assentadas no Brasil. Será que todas essas famílias foram enganadas, foram induzidas? Eu queria muito ter perguntado à senhora Neucilene que, se ela foi enganada, foi induzida, por que ela ainda continua com o pedaço de terra que só foi possível ela ter porque teve uma ocupação do MST numa terra que não era produtiva. Ela só está lá por isso, por uma luta de um movimento social, porque senão ela não teria a terra que ela está, ela não teria a venda que ela tem, ela não estaria coordenando uma associação. Então, talvez, da parte dela, seria mais digno, já que ela foi enganada, sair de lá e procurar ver como que ela compra uma terra, num país onde o latifúndio ainda é grande, num país onde a imensa maioria do povo é pobre. Eu fico estarrecida aqui de ouvir as pessoas dizerem da pobreza de um acampamento. Vocês acham que as famílias gostam de viver sob uma lona? Que é fácil a vida de quem faz uma ocupação de terra? Quem faz ocupação de terra não vai pedir emprego. Não pode ser isso colocado como trabalho escravo. Trabalho escravo foi o que as vinícolas do Rio Grande do Sul fizeram para vender uva para a Aurora e para outras vinícolas de lá. Aquilo é trabalho escravo. A pessoa vai atrás de um emprego e não recebe os direitos e não recebe o salário. Eles estavam lutando, e a luta do povo pobre é muito difícil. É que aqui a maioria não é pobre. Aqui a maioria está bem vestida, come bem, tem as suas fazendas, né, tem tratores, tem carros, sabe o que é conforto e acha que esse é o trabalho do campo. O trabalho do campo é duro por si só. O pequeno agricultor sofre muito, e o assentado mais. E o acampado, para ter um direito à terra, para produzir o alimento, também sofre.
Ninguém quer ficar embaixo de lona preta. Se esse país tivesse a reforma agrária e tivesse continuado o processo de reforma agrária iniciado nos governos do presidente Lula lá atrás, nós já teríamos reduzido muito a injustiça no campo. E nós teríamos mais produção de alimentos. E nós teríamos mais pessoas com dignidade vivendo. Para os que aqui ficam espantados de como é um acampamento do MST, vão para as periferias das grandes cidades ver como que vive o povo. O povo vive mal. Vive muitas vezes em casinhas apertadas, de 2, 3 cômodos, às vezes de um cômodo só, que não tem nem banheiro. E essa gente reclama para quem? É disso que nós estamos falando. É para que essa casa legisla. Então nós temos que, de uma vez por todas, parar com isso aqui. Isso aqui não vai levar a lugar nenhum, a não ser um relatório que já está pronto na cabeça do relator, que é de tentar criminalizar o MST. Agora eu digo, senhor presidente, aqui está eivado de vícios regimentais. Essa comissão está eivada de vícios regimentais. Ela vai ser questionada no judiciário, sim, porque do jeito que ela está sendo conduzida, ela não está primando pelo processo legal da nossa Câmara.